Olá, estamos no Viajando pelo Conhecimento. Sei, já sei. Você está me estranhando aqui, né? Está estranhando. Deveria ser o Marlos que estaria no meu lugar, né? Professor Marlos Geronasso. Não. Ele vai faltar uns 2 programinhas, teve um compromisso, vai ter que manter um compromisso aí por 2 semanas. Mas não se preocupe. Enquanto isso, a gente vai levando o programa aqui no lugar dele, certo? Primeiro, um oi para todas as regiões desse Brasil, né? De norte a sul, leste, oeste, todos que estão nos assistindo. E vamos começar a conversar aqui. Eu, professor Oswaldo, e a professora Denise de Filosofia, né, professora? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos conversar um pouquinho, eu de História, a professora Denise, vamos bater um papo a respeito de alguns temas aqui para a gente discutir o momento, né? O momento em que vivemos, o que nós historiadores chamamos de história do tempo presente. E tem uma coisa que está correndo e que é interessante nós conversarmos a respeito do acordo entre o Donald Trump e o nosso coreano maluquinho, né? O nosso famoso coreano maluquinho, e o acordo que eles tiveram. E que todo mundo está dizendo, opa, esse acordo acalmou o mundo. A partir de agora não temos mais perigo de explosões nucleares, de bombas nucleares, de mísseis, né, mandando bombas nucleares de um lado ao outro do mundo. Não é bem assim, tá? Claro que não acredito que vá acontecer, né, de jeito nenhum. Acho que nenhum dos dois, por mais malucos que sejam, e os dois são, né, professor? Com certeza. Extremamente malucos, mas eu acredito que nenhum deles ponto de explodir ou apertar o botãozinho necessário, apesar que um diz que tem um botão maior do que o do outro, né? Mas veja, por que eu estou dizendo que não é bem assim? Porque foi um acordo que não teve maiores proporções. Foi mais um bate-papo, mais assinatura de um documento de amizade, de possível amizade, do que qualquer outra coisa. As questões ainda de armas nucleares, de desenvolvimento da bomba, tudo isso ainda não foi discutido pelos Estados Unidos e a Coreia. Mas vamos voltar um pouquinho. De onde saiu essa briga entre Estados Unidos e Coreia? E aí nós temos que voltar ao final da Segunda Guerra Mundial. A Coreia pertencia ao Japão, era parte do Império Japonês. Quando o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, tem que entregar suas colônias, entre elas a Coreia, a região ali da Península da Coreia. E esta região vai acabar nas mãos do lado norte, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do lado sul dos Estados Unidos. Pretendia-se fazer eleições para que os dois países se unissem num só. Mas depois isso acabou não acontecendo. O norte acabou invadindo o sul e nós tivemos uma guerra iniciada, que foi de 50 a 53. Bom, mas o seguinte, eu gostaria justamente de comentar com a professora. Veja, aí nesse período do pós-guerra, nós temos a Guerra Fria, né? O período de embate entre Estados Unidos e União Soviética. Cazuza tá certo? Eu preciso de uma ideologia para viver? Eu acredito que sim, né? Os alunos até costumam perguntar sobre isso, a gente em sala de aula, né? Quando iniciamos lá o conteúdo sobre ideologias, os alunos já imediatamente levantam a mão. Ah, professor, então já se pronuncia aí, né? A primeira coisa que eles perguntam é quem que a gente vai votar, né? Essa já é a pergunta clássica. Professor, em quem que você vai votar? E aí eu falo, olha, gente, nessa crise de representatividade que nós estamos vivendo, eu não posso ser nenhum guia para vocês aqui. Mas eu vou despertar um pouquinho a atenção, né? Então a gente vai ali com os alunos construindo o processo do pensamento da filosofia, e a filosofia vem justamente para isso, né? Para provocá-los e para deixá-los pensar, né? Então deixe que eles resolvam a questão do voto. Mas eles sempre perguntam essa questão, né? Professora, você vai votar em quem? Professora, você é a favor do quê? Do capitalismo, do socialismo? E aí eles começam a repetir essas coisas em sala e sem ter a menor ideia do que se trata, né? Então, como você tá bem lembrando aí sobre as utopias, né? Sobre a necessidade de pensar as utopias e de pensar essas ideologias, eu costumo dizer que os alunos, eles, por mais perdidos que eles estejam nessa crise de representatividade que nós estamos, eles precisam acreditar em alguma coisa. Falar em escola sem partido não pode simplesmente tirar a possibilidade de pensarmos as opções, né? E veja, é importante porque não há uma decisão certa e exata.
Graças a Deus somos humanas e não temos a exatidão, né? Ao contrário, nós trabalhamos com versões diferentes. A história trabalha com versões diferentes. As contradições, com certeza. Isso, a filosofia, a sociologia trabalham também com possibilidades. Então, é importante que essas possibilidades cheguem aos nossos alunos, que eles possam, a partir do conhecimento dessas diferentes possibilidades, poderem pensar o seu caminho, idealizar o seu caminho. E essa é a nossa proposta enquanto professores, não é verdade? Com certeza. E outra coisa também que eu tenho visto com os alunos, eles se abastecem muito das redes sociais, né, professor? E assim, canais de YouTube. Então, essa é uma questão complicada, né? Não sei como que você avalia isso, mas eles trazem informações recortadas, coisas sem contexto, coisas sem nenhuma relação com a história. E aí eles trazem informações quebradas e fragmentadas. E principalmente essas questões da escola sem partido que eu vi, que alunos às vezes se posicionam ou falam coisas que eles recebem informações, fake news, notícias quebradas, então isso é muito difícil. E o professor não ter a liberdade de falar, de construir, de fazer uma construção do pensamento ali em sala, por isso ser arbitrário ou estar sendo dogmático, manipulador ou coisa do tipo, isso é realmente o fim dos tempos. E isso que você colocou é um grande problema, porque o professor supostamente não poderia abordar. Mas, ao mesmo tempo, ele está vendo, nas várias formas de mídia que ele tem à disposição dele, as versões mais doidas e erradas possível. Ele pode ver versões certas a respeito do tema? Sim, claro que sim. Ele pode encontrar na internet, ele pode encontrar nas diferentes mídias. Mas espera um pouquinho, boa parte do que ele encontra não é. E ele fica tendo interpretações completamente erradas. De caráter ideológico, né? Sim, então ele exato. recebe esse material e o professor ele tem que ter a liberdade de trabalhar depois em sala isso, né? Analisar as diversas mídias, da onde veio essa informação, vamos trabalhar essa informação, vamos pensá-las, né? Da onde veio, quem é a fala, quem é o autor que está dizendo sobre isso. Então eu acredito que o nosso trabalho ele é gratificante e ele é um trabalho difícil, né? A gente tem que quebrar martelos mesmo, todos os conceitos para poder chegar ali na estrutura do aluno do pensamento. Veja, nós estávamos falando aqui sobre o período da Guerra Fria, né, que nós vamos ter a Guerra da Coreia, e naquele período, veja como as coisas, de certa forma, elas se repetem, digamos assim, não são iguais, como a gente diz em história, não há nada igual, mas elas se repetem. Nós tínhamos lá, durante o período da Guerra Fria, a demonização do outro, né? Nós tínhamos, então, os Estados Unidos demonizando o lado socialista do planeta. E, ao mesmo tempo, o lado socialista do planeta demonizando o lado capitalista. Acaba a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Guerra Fria termina e nós nos vemos depois nessa mesma coisa. Um demonizando o outro, né? Eu até brinquei aqui, os dois malucos, né? Mas, na verdade, é o que aparenta pra gente, porque do lado capitalista nós temos o Trump bancando o mocinho, os Estados Unidos mostrando cara de boas atenções e boas intenções dos Estados Unidos e demonizando o coreano. Ele é o bandido dentro dessa jogada toda. Em contrapartida, matérias que mostram na Coreia o contraponto disso. Na Coreia, os Estados Unidos é demonizado. Os Estados Unidos é o grande inimigo. E, de repente, o que nós percebemos? Dois regimes diferentes com seus interesses. Interesses que os colocam do lado do bem e do mal. Os Estados Unidos não querem que a Coreia tenha bombas atômicas. Mas por que os Estados Unidos pode ter, se você olha pelo outro lado? É uma questão de poder, né, de disputa, né, e é onde é que fica, né, o pensamento. Então, é essa questão, né, de não tomar nenhum partido, né, de analisar friamente os fatos, as versões que são contadas, né, e analisar as ideologias como alguma coisa, eu acredito com alguma coisa, como diria Eduardo Galeano, né, o que é a utopia, né? A utopia é como um horizonte, né? Você caminha 10 passos e retorna 10 passos, né? Então, para que serve uma utopia? Para que serve uma ideologia? Para que você continue caminhando, né? E pensando, refletindo no momento presente, né, professor? Exatamente. Eu acho que é o mais importante. Isso é o ponto fundamental, quer dizer, você poder pensar o momento em que você vive. O momento em que você vive. A filosofia, a sociologia, a história existem nesse sentido, né? O próprio Santayana, me ajude, ele diz, né? Quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo, né? Quer dizer, se nós não olharmos para trás, não percebermos os acontecimentos, não entendermos o que fizemos antes para tentar
interpretar o presente, e isso apenas a história não serve. A história vai me mostrar o erro cometido ou o acerto cometido. Mas agora é a filosofia, a sociologia, que vão fazer também o seu caminho de entendimento, de interpretação, para colaborar no sentido de que não aconteça de novo, digamos assim, né? Nós já tivemos ideologias dominantes por aí, nazismo, por exemplo, né? Nazismo, que construiu toda uma realidade na Alemanha, era uma ideologia. Brinquei aqui no início, uma ideologia, preciso de uma ideologia para viver, disse Cazuza, mas que tipo de ideologia, né? Até que ponto essa ideologia ela não é nociva, né? E aí nós temos que ter a capacidade de crítica. E eu pergunto para você, quando na Alemanha não se deu a possibilidade de crítica, as pessoas puderam optar por outra coisa que não fosse o nazismo? Certamente, né? Quando o ser humano ele é totalmente podado da sua capacidade de pensar, né? Que todo ser humano tem essa capacidade, mas que a educação possa dar como ferramenta, né? Essa provocação, né? Em que tempo vivemos e para onde estamos indo? Exatamente. Professora, foi ótimo batermos um papo. Prazer, tudo meu. Vamos conversar mais vezes, tenho certeza. Obrigado. Um abraço a todos, você que está em cada canto desse grande Brasil. Tá de olho na Copa? Não dá para ter muitas alegrias, mas também não é feito de tristezas, né? Vamos lá, vamos nos divertir com os vários times que estão lá, mesmo que o nosso, de repente, vá para o espaço. Vamos para a torcida. Vamos para a torcida. Um abraço, até uma próxima vez. Seu sábado que seja muito bom. Tchau, tchau.